Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estaremos estudando neste momento mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da revista com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Estamos estudando o livro de Jó. E neste momento você é mais do que convidado. Amém? É a última lição, a lição de número 13, que tem como título Quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura o justo. O texto áureo vai nos dizer assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó capítulo 42, verso 10. A verdade prática nos fala assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Glória a Deus, né? Então, chegamos a mais um final de trimestre, mais uma lição que nós estaremos estudando neste momento. E eu confesso para você que é como se respirasse assim, ufa, terminou. Porque quando nós olhamos para dentro do livro de Jó, meus irmãos, nós podemos ver, parece até um filme de terror. Mas nós sabemos que Deus, desde o início até o final, sempre esteve no controle. Aleluia! Glória a Deus! Vamos estar comentando então, já vamos pular aqui para o primeiro tópico, que diz bem assim, a humilhação de Jó. A humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Então, agora, nós vamos começar a entrar para dentro desse texto aqui, que vai nos mostrar que Deus agora entra em cena. Desde o início, Deus começa a história de Jó, e ele vem no final. Nesse meio tempo, nós podemos ver que todos ali passaram, desde Satanás, os amigos de Jó, a esposa de Jó, o próprio Jó, e agora Deus entra em cena. Eu já aprendo logo de início que mesmo Deus em silêncio, ele continua trabalhando ao meu e ao seu favor. Aleluia! Glória a Deus! Então, Deus agora começa a trazer a Jó aquelas perguntas. Começa a indagar a Jó, começa a fazer várias perguntas para colocar de frente a Jó aonde é que ele estava. Olha só, abra comigo, Jó capítulo 38, de 1 ao 4. Vai nos dizer assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então, quando nós começamos a ler o capítulo 38, nós vamos entender que agora a situação se muda, Deus entra na história, mas Deus coloca Jó no seu devido lugar. Deus começa agora a repreender a Jó, porque o próprio Jó reconhece que ele começou a falar de coisas que ele não entendia. E agora, através dessa correção, Jó está se humilhando diante de Deus. É interessante, irmãos, porque o cair, muitas das vezes nós estamos sujeitos a cair.
Mas quando o homem não aceita a correção de Deus, aí vira um problema. Mas Jó, nós podemos entender pelo texto que ele aceitou e se humilhou diante de Deus. Aqui entra um grande ensinamento para nós. Sabe por quê? Desde o início dos tempos, desde Gênesis, nós podemos ver que o homem já pecava, já estava em total pecaminosidade diante de Deus. Olha só o que diz. Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde está? Deus estava procurando Adão. Como eu e você entendemos, nós sabemos que ali Adão tinha acabado de pecar, tinha acabado de descumprir uma ordenança do Senhor. Ele feriu princípios. Mas como eu disse, Deus ele vem ao nosso encontro para nos corrigir. Adão se esconde e começa assim agora a dialogar com Deus escondido, falando: eu estou escondido por quê? Por que você está escondido, Adão? Esse momento era para ele reconhecer e se humilhar diante de Deus, assim como fez o nosso irmão Jó. Ele era para ter se humilhado diante de Deus e reconhecer. Ele começa agora a transferir a sua culpa. E Jó vai nos ensinar, quando Deus nos enfrenta, quando Deus coloca-nos diante de várias situações, a qual eu e você não esperamos, qual tem sido a nossa atitude diante disso? Nós podemos ver também que em Gênesis capítulo 4, verso 9, acompanhe comigo, isso tem se predominado até os dias de hoje. Isso é muito sério e santo. Gênesis capítulo 4, verso 9, fala bem assim, a partir do verso 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o cuidador do meu irmão? Aqui nós podemos ver que Deus cria um momento de diálogo para uma correção, para que Caim se humilhasse diante de Deus, para aceitar a correção. E ele não se humilha, ele continua, e Deus vai falando com ele, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Aí olha só o que Caim disse ao Senhor. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Quando nós somos submetidos a uma correção do Senhor. Seguir o conselho de Jó aqui e nos humilharmos. Seguir o conselho de Jó aqui e puxar a responsabilidade para dentro de nós. Foi eu, Senhor. Eu errei, eu pequei. Só que, conforme o texto que nós lemos aqui sobre Caim, nós podemos ver que existem pessoas hoje que muitas das vezes preferem viver fora da face do Senhor e preferem viver errante, preferem viver diante de situações adversas a não se humilhar diante de Deus. Jó vai nos ensinar a humildade, a sempre reconhecer os nossos erros e falhas diante de Deus, porque aí nós alcançamos a misericórdia. Eu gostaria de destacar nisso aqui, que muitos vêm praticando, não o que Jó praticou. Jó praticou a se humilhar diante de Deus, mas o que vem destacado dentro desse texto que nós lemos em Gênesis, falando de Adão e falando de Caim, a prepotência do homem, a altivez, a rebeldia, a arrogância, a soberba. Então Jó, ele não caiu nesses erros. Sabe por quê? Todas essas atitudes, irmãos, todas essas nos afastam de Deus e nos assemelhamos a Satanás. Faz nos afastarmos de Deus e se tornar igual a Satanás. Não foi isso que ele fez lá no céu? Se rebelou contra Deus. Enquanto, quando nós errarmos, quando nós cairmos, se humilhe perante Ele, porque Ele está pronto e apto para te levantar, te corrigir e te levantar.
Segundo tópico aí, segundo subtópico do primeiro tópico, né? Reverência e submissão. Nós podemos ver que Jó, ele se submeteu à correção de Deus. Vamos ler? Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar a sapiência divina. Então, nós podemos aprender aqui, irmãos, abre comigo, Jó 42, verso 2. Só um momento. Jó 42, verso 2. Conferindo, Jó 42, verso 2 nos fala bem assim: bem sei eu que tudo podes, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, ele cai em si. Ele viu que toda aquela indagação que ele fez para Deus, perguntando porque ele era justo, porque ele estava passando por tudo aquilo, agora ele cai em si. Ele, poxa, agora eu sei que tudo o Senhor pode fazer, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconhece e se humilha diante do Todo-Poderoso, aceitando assim a correção de Deus, se humilhando, se colocando debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Olha só, o verdadeiro arrependimento faz-nos achegar mais a Deus. O verdadeiro arrependimento faz-nos parecer com Jesus. Sim, enquanto a arrogância, a altivez, a soberba, a rebeldia nos achega mais a Satanás e contra o Senhor nos afasta de Deus, quando nos humilhamos, quando nos colocamos debaixo das mãos de Deus, nos parecemos mais com Jesus. Olha só o que diz Salmo 51, verso 10. Esse famoso salmo de Davi, né? Acompanhe comigo. Salmo 51, verso 10, 11 e 12. Fala bem assim: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um coração voluntário. Ou seja, fazendo uma comparação com o texto de Gênesis lá de Caim, ele não se atentou para ele, era tanto faz eu viver fora de Deus ou com Deus. Mas aqui o salmista Davi, ele cai em si, ele se arrepende daquele adultério que ele cometeu, ele cai em si e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Quando nós nos arrependemos e se colocamos debaixo das potentes mãos do Senhor, nós se submetemos cai dentro de nós aquele sentimento assim: aonde está, Senhor? Eu estou longe do Senhor, e nós sentimos essa falta. E eu glorifico a Deus, sabe por quê? Isso é o Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja falando para você, meu irmão, minha irmã, que tem estado longe de Deus, que tem estado distante do Senhor, e não tem sentido falta. Pois é, há um grande perigo nisso, meu irmão. Há um grande perigo nisso, minha irmã. Por favor, atente para a palavra do Senhor, a qual está sendo ministrada ao seu coração. Viver longe de Cristo, nós não temos vida.
temos que se submeter à vontade de Deus. Assim como o salmista falou, não me lances fora da tua face, Senhor. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Temos que cair em si e reconhecer que sem Deus não somos nada. Vamos pular para o outro subtópico que vai nos dizer uma experiência viva. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Olha só, isso é interessante. Mudou, agora a história mudou drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descritas nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvido dos meus ouvidos, eu só ouvia falar do Senhor. Agora com os meus olhos eu estou te vendo. Então Jó, ele se humilha, ele aceita a correção do Senhor, se humilha diante de Deus e agora a situação mudou. Deus agora começa a reverter o quadro. Ele aceitou ser corrigido por Deus. Então olha só, abra sua Bíblia, Jó 42, o verso 3 e o verso 6. Eu achei interessante porque a Bíblia de Estudo NTLH, que quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje, olha a tradução, eu gostei muito desta tradução. Jó 42, verso 3 e o verso 6. Tu me perguntaste, como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou ignorante. Ele está falando o seguinte: o Senhor me perguntou como me atrevi, o Senhor me fez esse monte de pergunta, e como eu me atrevi em duvidar da tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Todo aquele conhecimento de Jó, toda a experiência que Jó tinha vivido, tudo aquilo que ele tinha vivenciado na sua vida cai por terra diante das perguntas que Deus faz assim para ele. Ele cai em si e reconhece o seu erro, reconhece a sua falha. Olha aqui onde está a falha dele. Como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Por Deus se colocar em silêncio na história de Jó, do início até meados do fim, ele não entendeu. Então ele começa a indagar, ele começa a perguntar aos amigos dele, começa a perguntar ao próprio Deus por que ele estava passando tudo aquilo, sendo que o que ele plantou até esse devido tempo sempre foi justo, temente. O próprio Deus, no início do livro, vai dar testemunho de Jó, homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. Mas ele duvidou da sabedoria de Deus. A ele reconhece, visto que eu sou tão ignorante. O verso 6, por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinza. Repito, esta é a versão da Bíblia de Estudo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então ele cai em si, ele aceita a correção de Deus, e ele traz para dentro de si: eu não sei de nada, quem sabe tudo é o Senhor. Deus começa a se manifestar para ele num redemoinho. Olha só, Deus às vezes faz algumas coisas, irmãos, que nós não entendemos. Jó passando por uma tamanha de dificuldade, e Deus se manifesta através de um redemoinho, de uma coisa tão majestosa e destruidora. O que Deus estava falando? Jó, você está sendo assolado, você está passando por tamanha miséria e desolação. Mas olha onde eu estou me manifestando, Jó. Eu estou me manifestando no meio de um redemoinho. Sabe por quê? Eu controlo todas as coisas. Eu faço todas as coisas. Das minhas mãos saiu tudo. Entre linhas é o que Deus está falando para ele. Quando Deus começa a mostrar para ele ali acerca da natureza, acerca dos animais, acerca dos astros, acerca do céu, das nuvens,
Deus está falando para ele: tudo isso eu tenho controle na minha mão, Jó. E você acha que você não está aqui na palma da minha mão? Aleluia, glória a Deus. Qual tem sido a nossa atitude diante de muitas situações adversas que nós temos enfrentado, meu irmão, minha irmã? É momento de pararmos, refletirmos e muitas das vezes tomar a posição que Jó tomou, de se humilhar, de cair em si e se colocar debaixo das potentes mãos do Senhor. Aqui fica claro que o que tudo Jó viveu foi apenas teoria. O que ele viveu desde o início para cá foi apenas teoria. Agora ele está tendo, irmãos, a oportunidade de viver na prática com as suas experiências para com Deus. Sim, não basta apenas vivermos de teoria. Eu me lembro quando todo o sistema para tirar-se uma carteira de habilitação, a carta, de habilitação, você faz as aulas teóricas, passa por uma prova, passando por certo determinado de pontos ali, você está aprovado. Só que agora você vai cair na prática. Sim, você agora vai começar a dirigir. Então agora é outro assunto, é o outro lado da moeda. Na vida com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando nós começamos a praticar isso daqui nas nossas vidas, a lermos e entendermos o que Deus tem para mim e para você, você pode ter certeza, você vai começar a caminhar, você vai começar a ter a oportunidade de entrar dentro deste carro, mas quem tem que estar dirigindo é Deus. Quem tem que estar no controle das nossas vidas é o Senhor. E aí cai na praticidade da palavra de Deus. E a vontade de Deus muitas das vezes vai contra a minha e a sua vontade. Sim, mas quando começamos a provar da praticidade que Deus tem para mim e para você, a começar a olhar a vida de Jó, no que ele se submeteu, e Deus começa a reverter toda a história, irmão, é glorioso em saber que Deus jamais perde o controle das nossas vidas. Aleluia! Só para enfatizar mais o que nós estamos falando, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Abra comigo, por favor. 2 Coríntios 4, verso 16, 17 e o 18. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ler esse texto aqui. Muitas das vezes, quando nós entramos, aceitamos o Senhor Jesus, achamos que agora, não, a minha vida vai mudar. Vai mudar. Mas muitas das vezes, muitas portas vão se fechar, muitas pessoas vão te rejeitar, muita tribulação vai vir sobre você, mas nem por isso você vai parar. Não! Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Porque Deus, que disse que das trevas, 16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. De dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve, momentânea tribulação. Irmão, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, que muito foi tribulado, que por grandes tribulações passou. Olha só, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esta tribulação que muitas das vezes nós passamos no nosso dia a dia, no mundo a qual vivemos, irmãos, produz em nós um peso para a eternidade. E aqui, conforme ele falou no verso 16,
O nosso espírito, aquilo que está dentro de nós, aquilo que Deus implantou dentro de mim e de você, ele procura a todo momento se achegar mais a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer, porque a nossa leve e momentânea, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, quem somos nós para dizer que passamos por grandes tribulações? E tirando que muitas das vezes procuramos tribulações com as nossas próprias mãos. Sim. Mas que isso fique claro, toda tribulação que muitas das vezes vem por intermédio e autoridade e autonomia de Deus, ela vem para te promover, ela vem para te elevar, ela vem para fazer você subir mais um degrau com o Senhor. Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno, um peso eterno. Finalizando esse tópico, cada provação, anote esta frase, cada provação com a autorização de Deus são apenas degraus para uma vida de intimidade e relacionamento sincero para com Deus. Eu vou repetir para você gravar. Cada aprovação com a autorização de Deus são apenas degraus para uma vida de intimidade e relacionamento sincero para com Deus. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, quando nós começamos a praticar tudo isso que viemos aprendendo de acordo com a palavra de Deus, Jó começou a caminhar e agora ele começou a vivenciar na prática. Não é hora de nós desistirmos. Não é hora de você, meu irmão, minha irmã, desistir, olhar para trás. É hora de avançar, continuar com a sua mente focada naquilo que Deus tem para você. Não desista. Por favor, saia dessa aula aqui hoje focado. Eu estou com uma grande tribulação na minha vida, mas é um degrau para mim se achegar mais a Deus. Mas é um degrau a mais para mim me colocar à disposição de Deus, para mim orar mais, para mim me santificar mais, para mim me colocar mais à disposição do Deus Todo-Poderoso. Cada uma dessas tribulações, autorizada por Deus, são momentos, experiências que Deus tem permitido para mim e para você, que nós venhamos nos achegar mais a Ele. Partindo para o tópico seguinte, e agora tópico, o segundo tópico, a intercessão de Jó. Vamos lá? A intercessão de Jó. A intercessão de Jó vai citar aqui, irmãos, três subtópicos. A ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. Então vamos lá. Abra comigo Jó, capítulo 42, de 7 ao 9. Jó, capítulo 42, de 7 ao 9. Então vai nos dizer assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Olha só, Deus deu testemunho de Jó para Satanás e agora Deus está dando testemunho de Jó para os amigos dele e repreendendo. A ira de Deus se acendeu contra os amigos de Jó. Vamos lá, por parte. Quantos nos nossos dias, irmãos, não se submetem à correção divina e vivem uma vida cheia de barreiras e conflitos? Aqui nós podemos ver que o tratamento de Deus, irmãos, não foi apenas com Jó, não. Deus se utilizou de um tratamento com Jó para tratar com Elifaz, Zofá e Bildade. Olha só que bonito, porque eram homens também que entendiam e serviam a Deus, mas de uma forma teórica, de uma forma a qual eles não conheciam Deus na sua plenitude. E Deus se utilizou, é aquele velho ditado, né, irmãos? Deus pegou, matou 2 coelhos numa cajadada só. Eita glória!
Então Deus agora trata com os amigos de Jó. E quantos nos nossos dias, irmãos, não se submetem a essa correção? Não se submetem a um me perdoe, a um foi erro meu. Só que nós podemos ver que eles aceitaram a correção. Olha o que Deus falou para eles. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. O 8, tomais, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Irmãos, olha só como que Deus age. Agora Jó, de pecador, leproso, na miséria, perdeu os bens, perdeu a família, em estado de putrefação, essa mesmo, meu Deus, não saiu. Mas agora, o que ele faz? Deus muda o cativeiro de Jó, e agora ele vira um sacerdote. E agora ele vira aqui um homem a qual vai apresentar diante de Deus o sacrifício dos amigos dele. Isso é interessante, irmãos. Deus quebrando barreira entre os amigos e entre Jó. Quem sabe naquele momento ali, surgiu ali talvez uma pontinha no coração de cada um, porque começaram a cada um trazer as suas justificativas. E com certeza isso tem acontecido muito em nossos dias atuais. Sim. Quantos hoje estão muito magoados uns com os outros, mas Deus, ele deseja quebrar estas barreiras. Deus, ele deseja que nós quebramos essas barreiras com os nossos irmãos, para que o evangelho dele ocorra, para que o evangelho dele continue esta caminhada. E é através de mim, é através de você. Amém? A oração de Jó. A oração de Jó. Agora eu acho interessante, irmãos, olha só, que Deus trata os amigos de Jó e agora a aprovação se voltou para Jó. De novo, sim. Por quê? Jó estava numa condição, irmãos, quem sabe agora, de retribuir na mesma moeda o que os amigos deles fizeram. Sim. Agora Jó, ele poderia bater na face deles e falar, aí, tá vendo? Mas Deus agora traz outra aprovação para Jó. Jó, eles vão receber o perdão só se você orar. Eles vão receber o perdão, Jó, se você se colocar aí. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, que precisa de liberar um perdão. Que precisa de liberar o perdão. Não perca essa oportunidade. Deus tem muito a agir nas nossas vidas. Vamos ler, para não ficar somente nas minhas palavras. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Se esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. É aquilo que nós temos aprendido desde o início da lição, irmãos. É aquilo que nós temos aprendido. Eles estavam defendendo uma teologia que carrega certo tipo de verdade, mas não na sua totalidade. Sim, Jó não se aplicava a essa teologia dos 3 amigos dele, porque Deus era quem estava provando. Só que agora a oração de Jó. Só que agora Deus começou a mudar o cativeiro de Jó. E através da oração de Jó,
através do perdão de Jó. Quem sabe naquele momento ali, ele começou, olhou, como pode, eu aqui? Pois é, mas ele orou e ele apresentou diante de Deus. Com isso, Deus quebrando barreira entre Jó e os seus amigos. Deus deseja quebrar muitas barreiras entre nós. Muitas das vezes, olhando para os nossos dias de hoje, irmãos, perdemos tanto tempo, irmãos, nos degladiando uns com os outros. São crentes e mais crentes perdendo tanto tempo e enquanto a obra de Deus perdendo, né? A situação agora mudou e Jó mais uma vez foi provado a praticar o perdão. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 38. Olha só o que Deus vai falar. Mateus capítulo 5, verso 38 ao 37. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 38 até o verso 47. Olha só, leia comigo, acompanhe comigo aí na sua casa. Aqui nós sabemos que aqui o Senhor Jesus estava ensinando ali naquele tempo. E olha o que ele começou a falar. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Aqui ele está citando a lei. Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Jesus puxa a responsabilidade para cima dele e fala assim, eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, deixa a capa para ele. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando a amar, praticar o perdão. Jó mais uma vez estava sendo provado. Jó mais uma vez estava sendo tratado. E quantas feridas hoje estão abertas, mas Deus deseja tratar cada uma dessas feridas. Pulando para o último tópico da lição, restauração de Jó. Ufa, vamos lá? Restauração moral e espiritual, restauração social e material. São só esses dois, né? Isso. Restauração moral e espiritual, restauração social e material. Vamos para o primeiro subtópico. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia de retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. É aquilo que nós viemos tratando desde o início da lição. Aqui não é Deus retribuindo a Jó. Ele não fez nada para merecer. Deus está restaurando Jó. Mas vale a pena destacar que
a restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Então Deus tratou primeiramente com Jó, Deus traz para dentro de si, Deus faz ele olhar para dentro de si e se arrepender. É ele, Deus, uma restauração espiritual. E agora começa a restauração moral agora, diante dos seus amigos, diante da sociedade. Deus começa a restaurar. E eu gostaria de destacar aí essa restauração e retribuição. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, abra comigo. Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, irmãos, se somos alcançados pela misericórdia, pela graça, pelas bênçãos de Deus, simplesmente é um caminhar com Deus. Sim, Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 2, olha só o que vai nos dizer. Para corroborar isso que nós estamos lendo lá em Efésios capítulo 2, Deuteronômio. Capítulo 28, o verso 1 e o verso 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Muitas das vezes nós lemos esse verso, irmãos, e não entendemos. Mas olha aqui as bênçãos do Senhor como restauração, como vindo em prática de uma vida, de simplesmente um caminhar com Deus. Sim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, se você ouve, se você guarda, se você tem esse cuidado, o zelo em amar e cuidar, aí Deus começa a nos falar, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, mais uma vez, aquela teologia dos 3 amigos de Jó cai por terra. Nós não fazemos nada por merecer. O Senhor, nosso Deus, falando para o profeta, ele falou-me assim, junte as suas obras, trazendo uma linguagem mais de hoje, junte as tuas obras e apresente diante de mim, porque elas são trapos de imundícia. O que ele está querendo dizer que é o seguinte, não é desprezando aquilo que nós fazemos, não. No caso é o seguinte, irmão, que o que ele tem para colocar nas tuas mãos é tão grande, que o que nós fazemos para ele não simboliza nada, não tem valor de nada, porque o que ele sempre tem para nos dar é sempre maior. Uma frase que nós carregamos, né? O que nós deixamos diante da cruz, sempre, as bênçãos do Senhor sempre serão maiores. O que nós recebemos diante de Deus, o que nós deixamos diante da cruz, as bênçãos do Senhor nos alcançam de tal maneira que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se você anda com Deus, se você tem uma praticidade com Deus, as bênçãos do Senhor, a restauração de vida, a restauração, o alcance de milagres, automaticamente te alcançará. Agora vamos pular para o último tópico para o último subtópico da restauração de Jó, que é a restauração social e material. Vamos lá? Fala bem assim, a restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas, emocionais, o expulsaram do convívio social. Então, ou seja, a restauração social.
Depois daquela miséria toda que Jó enfrentou, automaticamente o que aconteceu? Ele ficou fora da sociedade. Agora aquele homem temente, reto diante de Deus, estava sendo visto como um pobre miserável. Mas Deus assim o restaurou. Olha só, isso aqui eu gostaria de destacar com os irmãos. Olha só, é interessante, porque o tratamento de Deus aqui, o tratamento de Deus não foi somente com Jó, não. O tratamento aqui no livro de Jó foi com Jó. Deus restaurou Jó, Deus restaurou a sua esposa, Deus restaurou os amigos, Deus restaurou a família, Deus restaurou Jó diante da sociedade e Deus deu uma grande lição a Satanás. Olha só, com uma lição, através de um homem, Deus dá uma lição em vários outros aspectos, sociedade, pessoas e até em Satanás. Deus restaura Jó, conduz ele à restauração, retribui, ele traz, o Senhor retribui, não, ele restaura Jó, as suas finanças, o que ele perdeu, os filhos, ele restaura a sua esposa, que por muitas vezes nós ouvimos as pregações, porque ter uma mulher daquele tipo do lado, só uma transformação, e ela foi restaurada. Porque se tiveram filhos, se restituiu, se o Senhor restituiu tudo aquilo mesmo, com certeza teve a participação da mulher de Jó, ou seja, ela foi alcançada. Ela foi alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. O que Deus tem falado para mim e para você nesta manhã é o seguinte, meu irmão: através da sua história, através da sua vida, através da sua família, Deus vai alcançar o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos. Deus vai mais uma vez envergonhar Satanás diante da sua face, através da sua história. É isso que Deus quer fazer muitas das vezes conosco, porque enfrentamos diversidades, enfrentamos tribulações, mas e aí? Paramos, olhamos para trás ou seguimos avante? Deus mudou a história de Jó, Deus mudou a história da esposa de Jó, dos amigos, diante da sociedade. Agora Deus muda a história e diante da sociedade, olha, imagina comigo, irmãos, quão grande foi o exemplo, quão grande foi o testemunho de Jó agora ali diante da sociedade. E o mais bonito que eu acho, irmãos, Satanás, entre linhas, preste atenção, Deus fala, não que Deus tenha que provar nada para Satanás, mas Satanás, que quer dizer o nome Satanás, acusador, Deus estava falando, pois é, Satanás, você aqui diante da eternidade, diante de um céu perfeito, você se rebelou com a sua soberba, com a sua altivez, com a sua rebeldia contra mim. Não aceitou, você se rebelou contra mim, contra a minha vontade, e eu criei um homem, dei o livre-arbítrio a ele, criei ele em uma dimensão totalmente diferente da sua, e dei o livre-arbítrio a ele, e ele fez a decisão, em meio a tanta miséria, a tanta fome, a tantas coisas horríveis que aconteceu com Jó, tá aí uma prova, Satanás, que ele decidiu me adorar. Glória a Deus, que ele decidiu me servir. Olha só que tapa de luva, que tapa que através da palavra de Deus, Deus dá em Satanás. Não que Deus tenha que provar nada para ninguém, mas Deus é justo, Deus ele é poderoso na sua palavra. Ele coloca Satanás no lugar dele, através de mim, de você, através do meu e do seu testemunho. Chegamos a mais um final de uma lição e a nossa conclusão fala bem assim: assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, não, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Já provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Aleluia. Que o Senhor venha bater forte no seu coração com esta palavra, meu irmão, minha irmã. Não desista diante das tribulações que esta vida muitas das vezes tem proporcionado para mim e para você.
Chegamos mais um final desta lição, chegamos mais um final desse trimestre e eu creio que podemos aprender muito com esta lição. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua casa. Não podemos deixar de te desejar, irmão, um feliz ano novo, um feliz e próspero ano novo na presença de Deus. Que este ano que passou, nós venhamos olhar e tirar muitas experiências, porque podemos dizer, assim como o profeta Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está de pé, se você está assistindo essa aula, se você está respirando, é porque o Senhor tem te sustentado, é porque o Senhor tem te guardado, tem te protegido. Tome esta lição, tome cada tribulação, meu irmão, na sua vida, na sua família, no seu convívio geral, como uma oportunidade de crescer no Senhor. Amém? Feliz ano novo para você, feliz ano novo para a sua família. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Oremos neste momento. Senhor Pai, Senhor amado, muito obrigado por mais uma lição assim finalizada, Deus. Senhor, que tudo quanto aqui foi falado, através destas lições, Senhor, que venha fazer praticidade nas nossas vidas, alcançando o lar do meu irmão, da minha irmã, ó Pai, neste momento, ó Pai, com a Tua provisão, com o Teu auxílio, estreitando o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos conduza num bom dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.